Olá, está começando mais um programa Arquitetura, Obras e Reformas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a crise hídrica que está afetando o nosso país, em como poderíamos nos precaver para enfrentar dias de racionamento de água. A sugestão que apresentaremos a todos que estão pensando em construir ou reformar é da colocação de uma cisterna com a função de armazenamento de água, que poderá ser enterrada em seu terreno, não lhe causando nenhum transtorno, pois ela não ocupa espaço. No próximo bloco, nós estaremos nos aprofundando sobre esse assunto. Não saia daí. Até já! O foco do programa de hoje é sustentabilidade. Em alguns estados, como a região de São Paulo, falar de colocar uma cisterna pode soar até meio estranho. Mas em outras regiões do nosso país, o uso da cisterna já é incorporado há muito tempo, como nas regiões do sertão nordestino. Infelizmente, desde as cidades grandes até as cidades pequenas, o que mais vemos nos imóveis são pisos em todos os quintais, corredores, asfalto por tudo quanto é lado e cada vez menos áreas verdes e permeáveis, ocasionando enchentes, enxurradas quando se chove forte. Ou seja, as cisternas são um meio que nos auxilia no controle às enchentes, ao reter parte da água que normalmente se escoaria. A nossa sugestão de hoje, que é o projeto e a colocação de uma cisterna em sua residência ou comércio, baseia-se nos dados da capacidade extremamente baixa dos nossos reservatórios estaduais, principalmente na região sudeste. O consumo médio do brasileiro é de 150 litros por dia, ou seja, uma família formada por 4 pessoas necessita de pelo menos 600 litros diários, 4.200 litros em uma semana. Em 15 dias, isso representa 9.000 litros, ou seja, a nossa sugestão para o caso de uma família formada por 4 pessoas é a colocação de uma cisterna de 10.000 litros. Indicamos a colocação de uma cisterna em polietileno de alta densidade, com ação antibacteriana, com vedação total, ao invés de uma de alvenaria em concreto, por exemplo. Devido ao custo-benefício, manutenção e segurança. A falta de água, além de nos prejudicar em nosso uso residencial diário, prejudica extremamente o funcionamento de bares, restaurantes, lojas, o comércio e indústria em geral. Isso já afetou o comércio de São Paulo e Itu quando faltou água há pouco tempo atrás, atrapalhando as vendas e fechando alguns estabelecimentos, sendo que nem água para as cozinhas e banheiros existia. Portanto, tanto as residências como os comércios necessitam se preparar para enfrentar dias de possível racionamento de água. Nós indicamos 2 aplicações para o uso dessa cisterna. Na opção 1, podemos colher a água dos telhados e utilizá-la para irrigação de jardins e para lavagem de pisos, carros, calçada. Essa opção não é indicada, mesmo com filtro, para utilização para banho, alimentação, devido às impurezas de aves e restos de animais que podem se alojar sobre o telhado e que descem com as chuvas. Ela é uma opção ecologicamente correta, pela economia que gera ao morador, evitando multas por consumo, por exemplo. Mas na opção 2 é que nós consideramos o mais ideal, porque nós podemos utilizá-la como um reservatório para a água que chega da rede pública, que após passar por um filtro para a purificação dessa água, que lembrando, um tempo atrás essa água estava chegando amarelada devido à dificuldade de captação e tratamento. Então ela é encaminhada, essa água que chega da rede pública e que passa por esse filtro e cai na cisterna, ela é encaminhada para a caixa d'água através de uma bomba. Essa opção é extremamente interessante
pois também poderá ser abastecida por um caminhão-pipa. Essa cisterna ela tem uma tampa que é facilmente removível para que você abasteça através de caminhão-pipa. Ou seja, você tem a opção de comprar a água em dias de racionamento de água. Então, nós aconselhamos a utilização desses dois sistemas de cisterna para colher a água de chuva e utilizar para irrigação e lavagem, e o outro sistema para o uso mais correto, que é o uso para alimentação, para higiene, é essa cisterna com água potável. Em ambos os casos, existe ainda um benefício adicional: o sentimento de independência de quem ficou sem água nessa estação sabe do que eu estou falando. Você sabe que você pode contar com aquela água que você armazenou, coisa que muita gente sofreu há pouco tempo atrás. Porém, é importante salientar que é no uso comercial que essa autonomia e independência é de fato uma contingência que em alguns casos pode ser o diferencial de sucesso ou fracasso de um empreendimento, pois não tem como um bar, um restaurante funcionar sem água para banheiros, para cozinha, etc. É muito importante nós falarmos que o retorno médio do investimento de uma cisterna, quando se trata para o uso residencial, gira em média em 3 anos. Já o comercial e industrial, em menos de 18 meses, ela já se paga. Bom, esperamos com isso ter contribuído para mostrar que a cisterna é uma solução sustentável, financeiramente viável e que ainda produz um sentimento de bem-estar. Para mais detalhes sobre o assunto e como viabilizar o seu projeto, entre em contato com o e-mail que aparece aí na tela. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. O programa Arquitetura, Obras e Reformas está de volta. No programa de hoje nós temos a presença da arquiteta Elaine Massuco, que é especialista em design de interiores do nosso escritório. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, André. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite. Eu sou extremamente suspeito de falar qualquer coisa da Elaine, pois eu admiro o trabalho dela há um bom tempo. Eu tive a felicidade de trabalhar com ela num projeto de uma igreja que nós fizemos junto, a Igreja do Nazareno. E após esse trabalho, que fomos colegas, viemos a nos apaixonar e hoje ela é minha esposa. Então eu tenho a satisfação de poder trabalhar hoje com a minha esposa, quem eu admiro muito. E é muito legal ter essa parceria de trabalho porque a gente acaba se complementando, né? Com certeza. Elaine, vamos falar para o pessoal que está nos assistindo como foi trabalhar na reforma desse apartamento. Qual foi o desafio que você enfrentou? Como foi o primeiro impacto quando você chegou nesse apartamento? E quais eram os desejos, né, as diretrizes, a linha que o cliente te solicitou nessa reforma? Esse projeto de reforma e decoração foi um desafio para nós do escritório, porque a cliente, quando nos procurou, ela disse: eu quero mudar completamente a cara do apartamento, mas eu preciso que seja uma obra muito rápida, porque eu quero estar aqui perto e quero cuidar da minha família. Ela estava com problema de pessoas na família com saúde debilitada. Então, além de ter sido uma obra muito rápida, um desafio também que nós tivemos é o fato dela morar em outro estado. Então, nós tivemos que desenvolver todo o projeto à distância e tivemos poucas reuniões com ela, mas o resultado ficou muito legal. É muito interessante, Elaine, você comentar com o pessoal sobre o que você prestou para a parte de administração de obra para essa cliente, né? Como você auxiliou. Como que funciona esse trabalho de administração de obra? Isso, aqui no escritório a gente faz o trabalho não só de projeto, mas de acompanhamento de obra e administração. Então, nesse caso, nós fizemos todo o levantamento de material necessário para a execução do projeto, fizemos cotação com fornecedores, com empresas de serviço e apresentamos isso tudo para a cliente. Então, ela teve toda a noção do quanto ela ia precisar investir nessa obra e ela definiu com que parceiros ela gostaria de trabalhar, e todos os contratos foram feitos entre a cliente e o fornecedor. Então o escritório fez a intermediação disso, mas como nós prezamos muito pela clareza e transparência com os nossos clientes, então o cliente sempre tem todas as informações de tudo que está sendo investido na obra.
E aí você me perguntou anteriormente como é que foi a minha impressão quando a gente entrou no apartamento pela primeira vez. E o apartamento era num prédio antigo, então ele era muito triste, muito frio, escuro, piso de ardósia, os acabamentos eram bem antigos, então a proposta do projeto foi realmente valorizar o imóvel, deixar ele mais moderno, com uma decoração clean, uma decoração atemporal, e todos esses revestimentos e todo esse material antigo foi removido da obra. É interessante você falar isso, Elaine, pois a ardósia foi substituída, tudo, e um cuidado muito importante que nós tivemos foi de que, removendo esses pisos e esse revestimento, para que o local fosse impermeabilizado. E é legal também a gente comentar que a Elaine, junto com a proprietária, elas optaram, ao invés de um porcelanato, que muitas vezes o porcelanato é um clássico, todo mundo acha o porcelanato lindo, mas elas optaram nessa reforma por utilizar um piso laminado. Fala um pouco disso para o pessoal, Elaine. Isso, a gente manteve o porcelanato nos ambientes úmidos, então cozinha, lavanderia, o banheiro e a sacada receberam o revestimento de porcelanato. No restante do apartamento a gente optou pelo piso laminado, por quê? Ele é um material mais prático, de limpeza, ele é um material mais quente do que o porcelanato, então, numa casa onde tem criança, onde as pessoas gostam de andar descalço, o piso laminado ele é uma boa opção. E o custo-benefício também é interessante, porque ele tem um custo mais baixo e a instalação é muito rápida. Existem alguns pontos dessa reforma que a gente não pode deixar de salientar, né, Elaine? Por exemplo, a questão da acessibilidade, né? Então, por se tratar de um casal que vive na melhor idade, né? Um casal chamado terceira idade, a melhor idade, ela nos pediu, André, tem uma atenção especial para os nossos banheiros, para a questão de portas, aberturas, né? Então fala um pouco, Elaine, dessa questão dos banheiros, os cuidados que você tomou. Isso, a primeira providência que a gente tomou foi aumentar a abertura do vão da porta de passagem. Então, de 70 centímetros a gente passou para 90 centímetros, isso facilita o acesso de uma pessoa com andador ou com cadeira de roda. Nós colocamos um piso antiderrapante no chão, porque o maior índice de acidente dentro de uma casa é no banheiro, na hora do piso molhado. Então, o piso antiderrapante, colocamos barras de apoio na bacia, dentro do box, colocamos um nicho para shampoos e sabonetes que fica embutido na parede, então evitando também ter elementos que possam causar esbarrão ou alguma machucadura. Um ponto dessa reforma que foi muito interessante, que eu vi que você trabalhou bem, foi na questão das vigas, né? O apartamento ele apresentava muitas vigas que não eram interessantes, então tanto no quarto do casal quanto na sala, a Elaine trabalhou com o gesso, um trabalho com gesso e iluminação, assim como esse gesso ajudou na questão do ar-condicionado, que não existia uma infra nesse apartamento, e nós conseguimos trabalhar com essa infra através do gesso. Então fala um pouco dessa questão do gesso, da iluminação. As vigas, por serem estruturais, a gente não podia mexer. Então o artifício foi realmente trabalhar com gesso, fazer vários níveis e colocar a iluminação embutida nesse gesso. Então ele, além de ser um elemento que disfarçou aquilo que a gente queria esconder, ele valorizou a decoração, porque a iluminação é muito importante para criar esse efeito que a gente precisa na decoração. Acho que um dos pontos mais interessantes da reforma desse apartamento, Elaine, é a questão da cozinha, que é integrada com a sala de estar, que é integrada com a sala de jantar. Fala um pouco desse ponto, que acho que é um diferencial dessa reforma, eu né? acho que é o trunfo do projeto, para mim é o ponto mais interessante, porque a cliente gostaria de ter essa integração entre a cozinha e a sala, mas ela pensou em simplesmente uma passagem. E a gente avaliando as medidas do apartamento, a cozinha, apesar de ser mais comprida, ela não tinha uma largura suficiente para acomodar o armário e uma mesa. Então nós criamos uma abertura, onde para o lado da cozinha a gente instalou um balcão. Então, para a cozinha ter uma área de refeições rápidas, colocamos 2 banquetas ali. E para o lado da sala a gente colocou um bar embaixo desse balcão. Então ele ficou multiuso, né? E aí pensando nessa questão de termos a integração, mas ao mesmo tempo evitar qualquer contratempo, por exemplo, a pessoa está cozinhando e o cheiro e a fumaça se espalhar pelo apartamento todo,
a gente criou um painel de madeira de correr na sala. Então, se a pessoa quiser ter a integração, ela deixa o painel recuado. Se ela precisar isolar os dois ambientes por causa de cheiro, de fumaça, ela só puxa esse painel e fica isolado tanto a cozinha quanto a sala. Então, além de funcional, ele ficou um elemento estético também. É interessante falar que muitas pessoas gostam de uma cozinha americana, de uma cozinha integrada, mas muitas pessoas odeiam essa questão do cheiro que invade todo o apartamento. Então, quando ela coloca a porta na cozinha e coloca esse painel, resolve-se esse problema do cheiro e, ao mesmo tempo, com a abertura desse painel, você integra. Elaine, fala um pouco para o pessoal da questão dos espelhos. Por ser um apartamento compacto, você fez o uso dos espelhos na sala de jantar. Fala um pouco da mesa da sala de jantar. Fala um pouco do espelho, das cores e da decoração. Certo. Então, para essa decoração, a gente queria criar realmente uma decoração atemporal. Por isso a gente usou cores neutras para fazer a base do apartamento. Então, cor de piso, cor de parede, os estofados, a madeira, tudo para um tom mais clean. E os pontos-chave, a gente colocou cor. Por exemplo, nos elementos de decoração, na poltrona. Então, quer dizer, se a pessoa daqui a um tempo quiser renovar a decoração do ambiente, ela não precisa trocar tudo. Ela vai trabalhar com as almofadas, vai de repente trocar o estofado só da poltrona, e isso tudo dá uma renovada na decoração. Você me perguntou a respeito da sala de jantar. A sala de jantar dela era um pouco mais restrita, então qual foi a solução? Nós revestimos uma parede toda com espelho, porque o espelho traz amplitude e dá um ar mais sofisticado para o ambiente. E optamos por uma mesa redonda de 4 lugares apenas, para que tivéssemos mais espaço de circulação. E caso ela precise acomodar mais gente para uma refeição, a gente colocou 2 puffs embaixo do aparador. Então é só puxar o puff e você tem mais lugares à mesa. Perfeito. Vamos para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta. Elaine, por favor, continua sobre o que você estava comentando sobre o apartamento. Certo, eu queria falar um pouquinho mais da sala, porque foi um pedido especial da nossa cliente, porque ela falou, eu chego de viagem, eu quero descansar, ter um lugar para assistir televisão confortável, aconchegante. Então, a gente trabalhou com um sofá mais confortável, retrátil, fizemos um painel de TV com várias faixas, iluminado com fita de LED, então a pessoa pode deixar só o painel aceso e ficar com um clima bem ameno na sala. Então, isso tudo deu um toque de modernidade para o apartamento e saiu do tradicional. Né? Mas é interessante até comentar que nós estamos passando as imagens, o pessoal está vendo, que você buscou fazer uma decoração bem atemporal, e que não carregasse, né? Que ficasse leve, ficasse aconchegante. Sim. E que não fosse pesado. Então, as cores que você utilizou, os elementos que foram aplicados na decoração, as peças, tudo isso trabalhou com um equilíbrio muito grande, né? Até essa linha você segue no conjunto do apartamento todo, né? Nos banheiros, no dormitório do casal, na cozinha. Fala um pouco disso para o pessoal. Eu acho que por se tratar de um apartamento compacto, a gente precisou, e é uma linha mais interessante, da gente trabalhar com a harmonia dos ambientes. Então, como os ambientes são integrados, a gente procurou utilizar os mesmos materiais no apartamento todo. Então, isso dá a sensação até de que o apartamento é maior e ele não fica carregado. Então, até o papel de parede da sala, a gente escolheu um sobretom das cores das paredes para que ele ficasse agradável sem ser um elemento que chamasse muita atenção. Então, na cozinha, por exemplo, nós usamos o mesmo porcelanato no chão, que seguiu para o piso da lavanderia, e na lavanderia a gente colocou o mesmo piso subindo a parede. Então, isso trouxe uma linha mais harmônica também para esse espaço. E na cozinha a gente trabalhou com os móveis numa linha mais horizontal, que é uma tendência também mais moderna. Trabalhamos com 2 tons de madeira e o vidro também puxado para o tom de bronze. Temos nichos para colocar objetos de decoração, eletrodoméstico, então é uma cozinha bem moderna. Mas é interessante você comentar que a mesma preocupação que você teve junto à proprietária do painel isolando, assim como a porta da cozinha, para o cheiro não ir para a sala, você repetiu essa mesma preocupação na área de serviço, né? Porque existem muitos apartamentos compactos que é integrado a cozinha com a área de serviço, que não tem uma porta, um vidro de vedação. E muitas vezes as pessoas reclamam que daí transmite-se o cheiro
para as roupas, né, que estão na lavanderia. E você teve essa preocupação, né? Sim, a gente criou um isolamento entre a cozinha e a lavanderia, mas de forma que passasse luz, porque a única janela que ela tinha ali era da lavanderia. A cozinha não tem janela. Então nós criamos uma porta com vidro acidato, então ele não permite a visibilidade, mas permite a passagem de luz. Então, quer dizer, a pessoa pode entrar na cozinha, não está vendo roupa no varal e ao mesmo tempo as roupas não pegam o cheiro de fritura. Perfeito. Né? E outro detalhe legal que a gente pensou na decoração foi usar pastilha somente nos lugares onde ela era muito importante e mais visível, para valorizar. O restante das paredes a gente usou pintura. E para deixar a cozinha um pouco mais moderna, a gente usou a mesma pedra da bancada da cozinha, da lavanderia e do banheiro, que a gente seguiu o mesmo padrão. A gente fez um frontão atrás do fogão, com essa mesma pedra, que é muito bonita, que é o Arte Macaúbas, e isso deu um efeito bem moderno para a cozinha também. É legal, Elaine, você comentar que tanto a sala de jantar quanto a suíte do casal, você fez uso muito da questão do espelho, né? Sim. Que o espelho e as cores foram elementos que você trabalhou para dar mais claridade, né, e para deixar um ambiente mais leve, né, mais aconchegante, porque quando se trata de um apartamento muito compacto como esse, são esses os elementos mais indicados, correto? Exatamente. Eu acho que o uso de cores claras, isso transmite a sensação de que o lugar é maior. Então, todas as portas a gente usou a laca branca, tiramos aquela cor escura das madeiras. E o espelho é um trunfo na decoração sempre, né? Porque ele deixa o ambiente com essa sensação de que ele é maior e mais sofisticado. Então, no quarto do casal, para inovar um pouco, a gente usou o espelho bronze, que é uma tendência agora também na decoração. E ele é legal porque ele não tem um reflexo tão marcante quanto o espelho prata, que é o mais comum que a gente costuma usar. Então, toda a parede do quarto foi revestida com esse espelho bronze. O painel da TV desse quarto também. E nós criamos uma cabeceira estofada na cama para deixar um clima mais intimista, mais confortável. E o restante das madeiras, tanto no quarto do casal como no de hóspedes, a gente seguiu com o padrão branco, para a gente ter mais liberdade com os outros elementos. Mas Elaine, para finalizar, como que você define essa reforma, o teu trabalho? Foi um trabalho muito legal de se fazer, porque, como você disse no começo, a gente teve carta branca da nossa cliente para trabalhar, para trazer o que era novidade. E não é porque ela nos deu carta branca que a gente exagerou na dose, mas a gente fez tudo com base no estilo de vida dela, para que o apartamento fosse próprio para ser usado. A gente não pensa em criar ambientes para ser visto somente, mas que eles sejam funcionais, que eles atendam à necessidade de cada morador. Então, é um trabalho que a gente gosta muito de fazer e aqui no escritório a gente preza muito essa questão do bolso do cliente. Então, nem sempre o mais caro é o mais indicado para aquela situação. Então, a gente faz essa seleção de materiais, a composição para que tudo fique harmônico e tudo fique dentro de um custo viável. Então, às vezes as pessoas acham que contratar um arquiteto ou um decorador é um gasto extra, mas na verdade a gente está trazendo benefícios para o cliente porque a gente já conhece quem está no mercado, quem é bom, quem não é, conhece os materiais, então a gente consegue trazer isso para o cliente para que ele tenha mais facilidade e isso acaba gerando economia na obra também, né? Então, para nós é muito gratificante fazer esse tipo de trabalho. Elaine, agradeço a tua presença nessa reforma, no nosso escritório. Você veio agregar valor ao escritório, a tua participação nessa parte de interiores está fazendo toda a diferença em todos os projetos e reformas que o escritório está trabalhando. Agradeço imensamente por você estar conosco. Eu que agradeço. Você que está nos assistindo, que pretende construir, reformar, decorar a sua casa, nos procure. Nosso escritório está aqui para te auxiliar, para te ajudar a desenvolver esse sonho. Conte conosco. A dica de hoje, para você que pretende construir ou reformar, é se atentar para o tipo de cobertura que pretende utilizar em sua obra, pois ela vai interferir diretamente no estilo da construção e no custo final da obra. No próximo programa, nós estaremos nos aprofundando nesse assunto. O programa de hoje está chegando ao fim.
Desejo a você uma ótima semana. Até o próximo programa.